O nosso tema de hoje é perdoar e perdoar-se. Há uma parcela muito grande da humanidade que vive se alimentando de mágoas, revoltas, ódios, desejos de vingança. Quase todos nós passamos por esses processos. E alguns se direcionam contra Deus, estão revoltados com Deus, não perdoam Deus por conta da vida que têm, entrando assim em processos íntimos de muita revolta em relação à vida que levam. Outros direcionam isso para alguém é o inimigo, é alguém que lhes prejudicou, que lhes tirou a paz, e aí direcionam para essa pessoa todo o seu ódio, o desejo de vingança, ou ficam alimentando mágoas pelo resto de suas vidas, enquanto que outras olham para si mesmas, olham tudo aquilo que fizeram de errado durante a vida e não têm força para se perdoar em relação aos erros que cometeram, e aí alimentam o sentimento de culpa em processos autopunitivos dos mais difíceis e dolorosos. E aí conhecemos Jesus e as suas orientações sobre o perdão. Então sabemos que Jesus, por exemplo, quando indagado sobre quantas vezes deveríamos perdoar os nossos inimigos, respondeu 70 vezes 7. Seria 7 vezes o número ideal para perdoar alguém que nos prejudicou? Não, disse Jesus, 70 vezes 7. Ou seja, entendendo assim que devemos perdoar incondicionalmente quantas vezes forem necessárias. Em outra ocasião, Jesus disse que quando lhe baterem na face direita, ofereça também a esquerda. Ou seja, não parta para o revide, não tente ali uma agressão num lamentável processo de vingança. Jesus também fala assim, olha, perdoe para que Deus também vos perdoe. Ou seja, precisamos perdoar o outro para recebermos o perdão de Deus. E ele também afirma, com o mesmo juízo que julgardes os outros, sereis julgados. Ou seja, da mesma maneira que eu estou julgando o outro pelo que ele faz de errado, julgando, culpando, condenando, da mesma forma eu serei julgado e condenado. O Evangelho, segundo o Espiritismo, trata do perdão no seu capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e no seu capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se aprofunda nesta questão do perdão e dá uma definição importante sobre o que é o perdão. Diz ali que é o esquecimento total das ofensas. E aí, devemos entender uma coisa importante. Tanto nas colocações de Jesus, como nessa trazida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não devemos cometer o erro de interpretar tudo ao pé da letra. Por quê? Esquecer o fato doloroso que aconteceu conosco é difícil, então nós não vamos esquecer literalmente. Nós vamos, para perdoar, simplesmente não dar ênfase a esse fato na nossa vida no sentido de nos vingarmos, de alimentarmos mágoas e revoltas por conta daquele fato desagradável que nos causou tanta tristeza, tanta dor íntima. No fundo, é como se nós pegássemos aquela lembrança dolorosa e mudássemos de arquivo na nossa mente. Ou seja, aquilo está arquivado como dor, como algo cruel, como algo que não merecíamos, mas quando perdoamos, aquilo sai daquele arquivo e entra em outro arquivo que diz assim, aprendizado. Então, quando nós perdoamos de fato,
deixamos de contabilizar aquele fato, aquela lembrança dolorosa como algo cruel, algo que ainda dói, algo que ainda nos machuca, que nos magoa, e passamos a considerar aquilo como mais uma etapa do nosso aprendizado, fazendo assim com que aquilo não mais nos incomode, nos machuque, não alimentando desejos de vingança ou mágoas em relação àquele ou àqueles que nos proporcionaram aquela dor. Mas considerando que muitas pessoas não se aprofundam na questão do perdão, mesmo tendo uma fé religiosa, vamos perceber que muitos querem aderir ao perdão e o fazem de uma forma equivocada. Veja bem, Jesus não falou perdoar para que Deus vos perdoe? Então eu quero o perdão de Deus. Ah, então eu perdoo. Eu perdoo. Estou dizendo, eu perdoo. Não, está perdoado, porque senão Deus não me perdoa. Veja, parece simples, não é? Eu estou dizendo que perdoo, então parece que de fato eu perdoei. Só que perdoar ou não é coisa que diz respeito ao nosso mundo íntimo. Não é simplesmente falar que perdoei para confirmar no meu íntimo que eu de fato não tenho mais nenhuma mágoa em relação àquele que me prejudicou. Então eu estou perdoando por formalidade, eu estou dizendo que eu perdoei, ou para dar esta impressão para outros de que eu sou alguém já com uma certa evolução, uma certa religiosidade. Então é como se a pessoa dissesse assim, não, eu sou espírita, eu compreendo os outros, eu não alimento desejos de vingança, não alimento mágoas, portanto eu perdoei. Vamos devagar com esse raciocínio, porque não é bem assim que a coisa funciona. Não é porque somos ou deixamos de ser religiosos ou espíritas, cristãos, seja lá o que for, que nós conseguimos, num simples passo de mágica ou numa simples frase emitida, confirmar no nosso mundo íntimo que de fato conseguimos perdoar. Há, no entanto, outras pessoas que também, tentando ver este lado religioso trazido por Jesus e enfatizado pelas religiões, oferecer a outra face. Então eu preciso sempre oferecer a outra face. Então vão perdoando, entre aspas, por submissão. Eu vou me submetendo à agressão do outro, ao abuso do outro, porque, em tese, é isso que Jesus mandou eu fazer. E esta pessoa, em nome desse suposto perdão, vai aguentando uma série de coisas durante a sua vida, uma série de agressões, uma série de abusos que outras pessoas cometem na sua vida, porque para ela, na sua convicção, ela está assim perdoando, e perdoando ela conquista um lugar no céu. O problema é que esta pessoa, ao longo do tempo, vai chegar uma hora que vai perceber que a vida dela não está boa, que chegou um ponto que ela já não aguenta mais e que passou muito tempo da sua vida permitindo que outros tomassem as rédeas do seu próprio destino, decidindo por ela, invadindo a sua vida, a sua privacidade, abusando, enfim, da sua própria vida. E aí esta pessoa sofre. Muitas são as pessoas que no mundo espiritual, depois de desencarnarem, acabam sofrendo por conta disso, porque acharam que perdoaram, deixaram com que outras pessoas cometessem esse abuso em nome do perdão, né? E percebem que depois da vida física não encontram a paz que almejavam com este suposto perdão. Muito pelo contrário, há um sentimento de perda, de abandono, de tristeza, de frustração. Então, esse pseudo-perdão não vai funcionar na nossa vida, porque quando Jesus disse para oferecermos a outra face, ele estava dando um exemplo, uma lição do não revidar, do não se vingar.
Mas ele não estava dizendo para que nós deitássemos no chão e deixasse o inimigo tripudiar sobre nós, até porque Deus já nos deu o instinto de autopreservação. Então, precisamos também colocar esse instinto para funcionar. Precisamos nos proteger dos abusos que outros cometem. Por conta dessa falta de autoproteção, muitas pessoas depois se revoltam consigo mesmas, ou seja, ficam com dificuldade de perdoarem a si mesmas, porque elas dizem: por que eu deixei por tanto tempo a outra pessoa me prejudicar? Então vamos entendendo assim que perdoar é um processo e dependendo do que aconteceu conosco, do impacto, do como aquilo mexeu no nosso mundo íntimo, o processo será longo. Daqueles que às vezes a gente pensa que já esqueceu o fato, que já perdoou, que já conseguiu entender aquilo como aprendizado, mas reaparece uma mágoa, reaparece ali um problema na nossa vida por conta de não termos conseguido perdoar. Então, iniciamos este processo, se é que queremos iniciar, não é? Iniciamos esse processo através da compreensão do outro. Algumas pessoas não querem iniciar esse processo porque enquanto tiver um vilão na sua vida para justificar os seus próprios fracassos, ela permanece nessa acomodação. Minha vida não deu certo porque fulano acabou com a minha vida, ele fez algo que me destruiu por completo. Então ela dá uma boa desculpa para não realizar esforços em favor de si mesma. Mas, se desejamos de fato perdoar, começamos pela compreensão, compreendendo o outro, compreendendo que o outro, para nos ter prejudicado, teve algum motivo que pode sim estar calcado no egoísmo em que ele ainda está mergulhado. Compreendemos também que muitas coisas acontecem na nossa vida sem que nesta atual existência tenhamos dado motivo para que aquilo acontecesse, mas que em outras encarnações, por termos prejudicado a outras pessoas, alguns fatos chegam a nós como resultado daquela ação do passado. Então compreendemos também que muitas coisas podem chegar a nós na forma de mágoas, de agressões, por conta daquilo que já fizemos de errado no passado. E aí vamos também perceber o quanto temos de participação no atual processo. Quais foram os motivos que demos para que o outro tenha nos prejudicado? Em alguns casos, vamos perceber que a mágoa ela foi fruto muito mais da nossa incapacidade de compreender do que propriamente do que o outro tenha feito conosco. Por exemplo, alguém chega no nosso meio e dispara ofensas contra várias pessoas, inclusive eu e as pessoas ao meu redor, pessoas que eu amo, que eu gosto, mas cada uma dessas pessoas vai reagir de uma maneira. Uma vai olhar para a pessoa que está ali desferindo aquelas ofensas e vai dizer assim: nossa, como ele está desequilibrado, ele está necessitado de um reequilíbrio, ele está insatisfeito com quem ele mesmo é e por isso tem necessidade de ofender os outros. Perceba que esta pessoa ela nem precisa se esforçar para perdoar porque ela não se magoou. Num outro oposto, haverá aquela pessoa que falará: nossa, mas justo ele está nos ofendendo?
jamais imaginava que ele seria capaz disso. Perceba que esta pessoa colocou o ofensor num pedestal que ele de fato não se encontrava. Fazia um juízo da outra pessoa, dizendo para si mesma que essa pessoa que hoje te ofende, que essa pessoa que hoje está me ofendendo, jamais seria capaz de chegar num grau de desequilíbrio dessa maneira. E aí nos magoamos, não porque o outro tenha feito isso, mas porque não esperávamos que a outra pessoa fosse capaz de chegar nesse grau de desequilíbrio. Então percebemos aí que a mágoa vai muito, ou quase que totalmente, de como nós encaramos aquilo que nos chega. Mas é bom que sejamos sinceros. Se estamos com raiva da pessoa, se estamos magoados, é preciso assumir para nós mesmos que temos isso no nosso mundo íntimo. Não fazer de conta que não trazemos aquilo. E aí, compreendendo tudo isso, vamos ter que compreender também como conseguir o equilíbrio na autoproteção. Porque muitas vezes não conseguimos diferenciar o que é um gesto de revide e o que é um gesto de autoproteção. Então é assim que muitas pessoas acabam tolerando o abuso que os outros cometem porque simplesmente amam. Amam, eu quero bem, eu quero que ele seja feliz, então eu compreendo, eu perdoo. Mas aí chega num ponto que a pessoa, além de compreender e perdoar, também vai dando permissão para que o outro a prejudique. E muitos são os que têm enorme dificuldade de romper com esse processo de abuso. Por vários motivos. Porque já existem laços de apego, de afeto, porque existem laços familiares, porque se eu agir com mais dureza, o que outras pessoas vão dizer? E é assim que muitas vezes a pessoa vai aguentando e não consegue gerar mecanismos de autoproteção. E às vezes quem está abusando é a pessoa que está mais próxima, às vezes atende como pai, como mãe, como cônjuge, filho ou filha. E porque já existem esses laços de ligações familiares, afetivas, aí temos dificuldade de impor limites. Mas são limites necessários para o nosso equilíbrio. Então, amar a nós mesmos vai exigir que tenhamos, em relação a nós, estes mecanismos de autoproteção durante a vida. Senão, vamos permitindo que outras pessoas invadam, decidam por nós, resolvam os nossos problemas da forma como elas entendem serem melhor e deixamos de lado o nosso progresso, a nossa capacidade de resolver os nossos próprios problemas e deixamos de lado até mesmo o nosso auto-amor. Ufa, quanta dificuldade para perdoar, não é? Não é fácil esse negócio de perdoar. Pois é, como eu disse, dependendo do que aconteceu, a coisa se torna difícil. Então existem alguns passos simples para quando a coisa está muito difícil. São coisas que nós podemos fazer se quisermos. Então, comecemos, diante da situação, da agressão recebida, da ofensa que aconteceu na nossa vida, comecemos pelo passo mais simples. Frear ímpetos de vingança. Ou seja, desistir de todo e qualquer processo de vingança contra a pessoa.
Aí alguns estão pensando, não, mas eu não sou vingativo, eu vou fazer o quê? Vou contratar alguém? Vou eu agredir a pessoa? Pois é, existem vários processos sutis de vingança. Então, para dar esse primeiro passo, precisamos de abdicar de todo e qualquer processo de vingança. Não quero me vingar da pessoa. Veja que nesse primeiro passo eu ainda não consegui perdoar, mas eu pelo menos já parei de colocar alguma lenha na fogueira. Eu consegui frear meus ímpetos de vingança, mas talvez eu não tenha conseguido frear a minha língua, a maledicência. E aí vem o segundo passo, porque eu posso não estar me vingando, mas estou adorando falar mal da pessoa. Quero deixar claro para todos que me conhecem o quanto essa pessoa é ruim, o quanto ela me prejudicou, e aí eu vou falando aos quatro ventos o que ela fez de tão ruim para comigo. Então o segundo passo é frear esse ímpeto de falar mal desta pessoa. Aí alguns podem perguntar, mas escuta, a pessoa fez tudo, eu não posso nem desabafar? Claro que eu posso, mas será melhor se eu fizer isso com alguém que não vai espalhar para todo mundo o quanto essa pessoa é ruim. Fazer isso num processo terapêutico, com um amigo de confiança, com um psicólogo, enfim, com alguém que vá entender isso como parte da minha necessidade de colocar para fora aquilo que está acontecendo comigo. Então entendemos esse segundo passo. Aí veio o terceiro. Esse é mais difícil, porque eu posso não querer mais me vingar da pessoa. Eu posso parar de falar mal da pessoa. Mas a minha mente às vezes fica assim pensando, puxa, seria tão bom se passasse um caminhão por cima dessa pessoa, deixasse ela aleijada para o resto da vida. Que pensamento ruim, né? Nós somos pessoas equilibradas, jamais teríamos esse tipo de pensamento, não é? Todo e qualquer pensamento ruim precisa também ser domesticado, precisa também ser controlado e transformado ao longo do tempo. Então, enquanto eu fico alimentando no meu íntimo esses desejos, esses pensamentos de maldade, de que a pessoa passe pela situação pior do que eu já passei, ou pelo menos igual, eu permaneço na vibração do ódio, da vingança. Isso não faz bem nem para ela, nem para esta pessoa, nem para mim. Muito menos para mim. Então é preciso também parar de alimentar esses pensamentos. Quando vier na nossa mente essa ideia, procurar não dar campo para que isso cresça na nossa mente. Frear esse pensamento ali onde ele surgiu e passar a pensar em outras coisas, sobre outros assuntos, fazendo com que a nossa mente não se fixe nessa ideia mórbida. Até porque, se o que a pessoa fez foi ruim, vai chegar para ela pela lei de retorno, pela lei de causa e efeito. Assim como muitas coisas chegam para nós da mesma maneira. Percebemos? Então, tudo aquilo que esta pessoa irá sofrer, terá que sofrer para aprender a melhorar-se, vai chegar até ela no momento certo. Nós não precisamos ingressar nesse processo de aceleração do sofrimento alheio. Vamos deixar que a pessoa passe pelas suas próprias provas no momento devido. Até aí eu ainda não consegui perdoar, só estou trabalhando algumas atitudes exteriores e interiores para sair um pouco
um pouco ou muito, da órbita desse pensamento enfermiço, da mágoa, do desejo de vingança, da revolta e assim por diante. E aí, precisamos dar aquele quarto passo, que é conseguir endereçar a esta pessoa sentimentos bons. Não sei se vocês sabem, mas ao longo da história, muitos são ajudados por aqueles que foram suas vítimas. Chegam até a se envergonhar quando percebem que aquele que está lhes ajudando foi alguém que no passado ele prejudicou. Mas é interessante que espíritos já amadurecidos, sofrendo as agressões, percebem as necessidades evolutivas daquele que as agrediu e se comprometem a auxiliá-los em seu processo evolutivo. Então, a gente pode ainda não estar nesse nível de evolução, mas será que a gente já não consegue fazer este esforço para desejar o bem a quem nos prejudicou? Será que eu não consigo, numa prece, pedir a Deus em favor desta pessoa? Pedir para que aquela ligação de mágoa que existe entre nós se dissolva, se desfaça? Se eu conseguir isso, eu já estou dando um grande passo nesse processo do perdão. E aí, voltando os olhos para mim mesmo, também tenho que perceber se eu tenho ou não alguma mágoa em relação a mim mesmo. Porque lembram daquela colocação de Jesus? Com o mesmo juízo que julgares os outros, sereis julgados. Não é Deus que está fazendo esse julgamento, é nossa própria consciência. Então, na medida em que eu, com o meu rigor, julguei a atitude do outro, condenei o outro, tentei me vingar do outro, quando eu percebo em mim mesmo o erro, eu entro num processo de culpa e autopunição, porque é a minha consciência dizendo o que eu fiz para o outro, num processo de punição e vingança, terei que fazer em relação a mim mesmo. E aí são muitas as pessoas que entram nesse processo de culpa, nesse processo de autopunição, e aí precisamos novamente colocar em ação esse processo do perdão. Primeiramente, compreendendo a nós mesmos, o nosso estágio evolutivo, e depois aplicando os mesmos passos que aplicamos em relação ao outro, freando ímpetos de vingança, parando de xingar a nós mesmos. Sabe que tem gente que quando lembra de alguma coisa errada que fez, xinga a si próprio. Vamos parar com isso, para enfim conseguir vibrar em favor de nós mesmos, nos amando, nos compreendendo e nos perdoando. Podemos usar este último passo independente de já termos dado os passos anteriores. Tudo vai ajudar neste processo de auto-perdão. E aí compreenderemos definitivamente os benefícios de perdoar, porque nos libertamos de uma carga. Primeiro, de uma carga energética, porque a mágoa ela vai gerando uma energia que vai impregnando em nós mesmos. Quando nós conseguimos dissolver esta mágoa, nós nos libertamos desta carga tóxica e ficamos mais livres. Mais livres para amar, e esta liberdade não tem preço. Livres para amar os outros e a nós mesmos, e a partir daí construirmos uma vida melhor, mais saudável em todos os aspectos. E só pedimos a Deus que nos auxilie neste processo. E que assim seja.